Diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não o encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és o grande eu sou. Nós somos, ó Deus, limitados, pequenos, mas ao mesmo tempo, nós somos a coroa da criação. O Senhor mesmo afirma na Tua palavra. Ó Deus amado, capacita-nos, ó Deus, a compreender a Tua santa palavra, a entender e a explicar a Tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor mesmo colocou em meu coração. Coloque os Teus anjos aqui, nos guardando, nos protegendo, que não haja distração e que a Tua palavra, que Jesus Cristo seja o centro da pregação e da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar-se. Há alguma possibilidade de conhecermos a Deus? Existe alguma possibilidade humana, pela nossa intelectualidade, pelos nossos esforços, conhecer profundamente a Deus? Totalmente esse Deus maravilhoso, grandioso? Vejam, Deus é um ser infinito e nós somos finitos. Nós temos um fim. A nossa vida é breve. Deus é um ser soberano e nós não. Se Deus não se revelar a nós, da sua própria vontade, da sua própria iniciativa, não há nenhuma possibilidade para o ser humano conhecê-lo. Eu quero falar nesta manhã sobre o Deus desconhecido e os meios que Ele usa para se revelar à humanidade. Porque Ele ama a humanidade. Ele requer a humanidade. Ele deseja o relacionamento com essa humanidade que Ele mesmo criou. O estudo da alta revelação de Deus para a humanidade tem sido classificada em 2 etapas ou 2 fatores: a revelação geral e a revelação especial. Os estudiosos, principalmente teologias sistemáticas, vão trazer esses assuntos como revelação geral e revelação especial. Revelação geral, tá ruim aqui esse som? Não, tá bom? A revelação geral é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Através da história, através da natureza, através do ser humano. Deus se revela através da própria criação. Por exemplo, o Salmo de número 19, a partir do versículo 1, fala que céus e terra proclamam a glória do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo também diz que Deus se manifestou através de toda a sua criação.
Mas a revelação especial, o que significa isso? Revelação especial significa a auto-manifestação de Deus às pessoas particulares, em particular, em momentos e lugares específicos, com o objetivo de dar-lhes condições para que tenham um relacionamento redentor com Ele mesmo. Por exemplo, Atos capítulo 10, temos a história de Cornélio. Deus foi e falou diretamente com Cornélio, em sonho, em uma visão. E Deus tem as suas maneiras de se revelar à humanidade. Nós não limitamos Deus, nós não podemos limitar a Deus dizendo que sonhos e visões cessaram. Deus continua usando essas ferramentas para se revelar a quem Ele deseja. Neste capítulo que vamos ler, vamos estudar nesta manhã, Lucas descreve o ministério de Paulo em 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas. E vamos ver também que há uma reação diferente em cada cidade que ele passa. Depois que Lucas descreve rapidamente, ele não nos dá muitos detalhes sobre como foram as reações propriamente dito, pessoalmente de cada um, do conselho, por exemplo, mas ele deixa um retrato que serve para a nossa era, para a nossa modernidade. Um retrato do mundo e um retrato da igreja. Como nós reagimos hoje às revelações de Deus. Como nós reagimos hoje à exposição da palavra, à pregação da palavra. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Para resumir esse texto que lemos, ou o capítulo de número 17 de Atos, tem o seguinte resumo proposto por mim. Deus se revela por meio da proclamação de sua palavra. Chama todas as pessoas ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, o único Salvador e juiz estabelecido. Deus tem objetivos na sua revelação. Mas isso não significa que a proclamação do Evangelho dependa da resposta humana. Deus não é um ser carente que necessita da nossa atenção ou da nossa aprovação. Deus é um Deus soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem governa todas as coisas. Ele não necessita de nada. Ele é o único autossuficiente. Mas ele se revela a nós para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele deseja ter esse relacionamento com cada um de nós. É por isso que Ele se revela. Ele criou a humanidade para ter relacionamento. Adão e Eva, lá no Éden, foram criados. E a Bíblia diz lá em Gênesis que toda tarde Deus iria falar. Deus descia, Deus falava com eles diretamente. Nós não sabemos como acontecia isso. Se Deus se personificava ou se era a voz do Senhor. Mas o que nós sabemos é que havia um relacionamento contínuo, diário, entre o ser humano e Deus. Primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, nesse texto que lemos, de Atos 17, do 1 ao 9, é que Deus se revela ao mundo por meio de Jesus Cristo. Um dos meios que Deus se revela é através da pessoa de Jesus Cristo. Lá em Hebreus está escrito que o Deus invisível, o Deus que não podíamos tocar, o Deus que não podíamos andar junto, lado a lado, se encarnou em Cristo Jesus. E João vai dizer que ao tocar em Cristo, ele escrevendo a sua carta, ele diz: ainda posso sentir os pelos dele em minha mão. Eu aqui estou contrariando os teólogos sistemáticos e alguns pregadores. Porque geralmente os pregadores, os estudiosos da teologia sistemática deixam esse ponto para o final. Até mesmo os pregadores, e não tem nada de errado nisso. A lógica da teologia sistemática é muito boa, mas a lógica da teologia bíblica para mim ainda é melhor. Porque a teologia sistemática
é um produto ou um subproduto da teologia bíblica. Então eu estou seguindo aqui o que o texto está dizendo. Eu poderia, e é permitido, trazer esse ponto para o final, como ápice, como fechamento, como o de maior importância, e de fato é. Mas eu quero seguir simplesmente o texto bíblico. E aqui diz que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, e havia uma sinagoga naquela cidade. Paulo se dirige àquela sinagoga. Paulo tinha o costume de se dirigir à sinagoga. Como era do seu costume, no versículo 2, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo, apresentou, conversou. Esse discutir, e é interessante olharmos aqui que Paulo é o apóstolo dos gentios, chamado pelo próprio Jesus Cristo, no capítulo 9, versículo 15 e 16, para ir às nações gentílicas. Mas, ao chegar às cidades, Paulo tem esse costume de ir à sinagoga. Ele frequentava as sinagogas para pregar o evangelho aos judeus e aos prosélitos, ou seja, aqueles convertidos ao judaísmo. Ele queria apresentar o evangelho de Cristo a todos, sem exceção. As sinagogas eram locais onde os judeus e as pessoas convertidas ao judaísmo se reuniam para adorar, para cantar louvores, para compartilhar as escrituras, mas para buscar o Messias prometido. Paulo via nas sinagogas uma grande oportunidade de apresentar Jesus Cristo através das escrituras. Quais escrituras que eles tinham? O Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído, estava sendo narrado por eles mesmos. Paulo depois vai escrever cartas a essas igrejas que se tornam parte importante do Novo Testamento. Vejam, Paulo dialogou com eles, apresentando Jesus, apresentando o Evangelho, partindo das Escrituras, demonstrando que Jesus, de fato, é o Messias, o escolhido, o esperado pelos judeus. O termo traduzido como por demonstrar significa colocar lado a lado, apresentar evidências. Paulo apresentou evidências, provas de que Jesus é o Messias. Provas da onde? Do Antigo Testamento. Ele pegava os profetas, ele pregava os salmos, e a partir desses textos, ele apresentava Jesus Cristo como sendo o Messias. Alguns judeus, versículo 4, diz que alguns que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Mulheres que provavelmente eram ricas, como diz aqui. Mais uma vez, o Júnior, domingo passado, falou sobre as mulheres sendo incluídas, caindo por terra essa ideia de que o evangelho ou o povo evangélico é um povo machista. Nós estamos em uma cultura, em um contexto de uma cultura patriarcal, de uma cultura em que o homem é o símbolo da família, em que o homem é o símbolo da sociedade. As mulheres não eram contadas, as crianças não eram contadas como pessoas. No entanto, os autores do Novo Testamento, não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, incluem as mulheres. O nosso Deus, Ele vê cada um de nós com o seu olhar. E Ele ama cada um de nós com o seu amor. Ele não tem simplesmente... Ele não tem favoritos, ele não tem escolhidos no que diz respeito de amar mais o homem ou a mulher. Ele ama a humanidade, ele ama o ser humano, ele ama homens e mulheres e crianças, e ele inclui homens e mulheres e crianças no seu reino, através de Jesus Cristo. Então, vejam,
Não há machismo. Não há diferenças. A esperança de Paulo a apresentar o Evangelho é que todos sejam convencidos, tanto judeus quanto gentios. E vejam, mesmo com a dificuldade que ele teve aqui em Tessalônica, aos nossos olhos pode olhar e falar, ele está fracassando, porque é uma resistência muito grande. Se nós lermos as cartas de Paulo a Tessalonicenses, as duas cartas, nós vamos ver o quanto aquela igreja cresceu, o quanto aquela igreja se fortaleceu nessa mensagem que foi pregada por Paulo. Aqueles crentes fiéis a Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 1, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, vai dizer: eu preguei a mensagem não só por palavras, mas com o poder do Evangelho. E foi o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo que convenceu os tessalônicos, que convenceu aqueles judeus e gregos a se unirem a Silas e Paulo, na esperança em Cristo Jesus. A esperança de Paulo é essa, de que os judeus, ao verem os gentios sendo incluídos no reino de Deus, voltassem uma vez mais para prestar atenção nas Escrituras e se arrependessem dos pecados e buscassem o Senhor. Mas nesse caso, muitos foram incitados simplesmente a perseguir os cristãos àquela igreja. O que diz aí na parte B do versículo 6? Gritavam, eles se reuniram, se juntaram com perturbadores, com desocupados e foram reivindicar a vida de Paulo e Silas. E na parte B do versículo 6 diz que eles gritavam, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade, tirando a paz da nossa cidade. Vejam, mas o cristão não pega a arma. A arma do cristão é a Bíblia, é a oração. Como que um povo tão pacífico, em que o nosso mestre nos ensina, quando formos agredidos, a orar pelo agressor, como Estevão fez no seu discurso, na sua morte, no capítulo 7. Como que esse povo tão pacífico, manso, traz um transtorno. Vejam bem, no capítulo 6, já citado aqui, Estevão é acusado de blasfemar contra a lei de Moisés e contra o próprio Deus. Agora os judeus, juntamente com esses desordeiros, desocupados, apresentam acusações semelhantes às que foram usadas no julgamento de Cristo Jesus. Eles são acusados de traição política, porque estavam anunciando, o seu crime era afirmar que Jesus é rei. Seu crime era afirmar isso. A pregação do Evangelho certamente abala as estruturas políticas, as estruturas religiosas, as estruturas culturais. Mas o objetivo principal do Evangelho é abalar as nossas estruturas aqui dentro. Vai mexer com a gente. Vai desconstruir aquilo que nós pensávamos. Vai desconstruir tudo aquilo que nós acreditávamos. Vai desconstruir a nossa própria identidade para formar uma nova identidade em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. De nos refazer, de nos remodelar, de nos reconfigurar, de trazer a nós a mente de Cristo. É claro que isso vai trazer transtorno. Claro que isso vai bagunçar. E veja o crime. Proclamar que Jesus é rei. Jesus é o Senhor. Deus se revelou de uma maneira especial na pessoa de Jesus Cristo. E Ele deseja hoje ainda que
cada um de nós reconheçamos Jesus Cristo como Senhor. Mais uma vez a gente repete aqui. Muitos de nós buscamos simplesmente um Salvador. E de fato Jesus é. Não há salvação fora de Cristo. Mas em primeiro lugar, nós devemos reconhecer Jesus como Senhor, Rei da nossa vida. Ele manda. E como servos, como súditos, nós nos curvamos, nós obedecemos a Ele. Nós o adoramos. Ele é o único Rei. Ele é o único Senhor. Se você ainda não reconhece Jesus como Senhor da sua vida, se há algumas coisas ainda, mesmo que você já creia nele, mas há algumas coisas que você precisa entregar a Ele, faça isso ainda hoje. Entregue-se por completo. Senhor, eu sou todo teu, eu sou toda tua. Traz essa confusão dentro de mim para que traga para fora aquilo que eu devo entregar ao Senhor, para que o Senhor governe em minha vida. Segunda maneira descrita no texto em que Deus se revela para a humanidade com o objetivo de que todos nós nos arrependamos e confessemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que Deus se revela ao mundo por meio das Escrituras. Sim, Deus se revela ao mundo por meio das Escrituras. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 15, que diz assim: Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com as instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Silas e Timóteo deixaram Tessalônica, chegaram a Bereia, foram à sinagoga. Bereia era uma cidade menor do que Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grande, um grande centro cultural, tinha porto, tinha um grande centro comercial. Agora Bereia não. Bereia é uma cidade menor, mas não menos importante para Paulo. Paulo para lá, fica um tempo, prega o evangelho, busca na sinagoga o mesmo objetivo de esclarecer quem Jesus é, sobre quem os profetas falaram, sobre quem os salmistas falaram. Mas o público de Bereia tem um interesse maior. Estão mais abertos à mensagem do evangelho. E além disso, eles têm o interesse de estudar a fundo a palavra de Deus, pesquisar, verificar, passar a limpo aquilo que estava sendo pregado. Isso é muito importante para nós nesses dias, porque nós ouvimos pregações de tudo quanto é jeito. As igrejas modernas pregam de tudo quanto é jeito, há mensagem para todos os gostos, todos os tipos, qualquer etnia, há mensagem. Mas um perigo de adaptação da mensagem no mundo moderno é que a mensagem que está sendo pregada é para agradar quem está ouvindo. Infelizmente. E aí as pessoas não passam a limpo.
não passam a limpo, não vão para as Escrituras, não perguntam ao pregador por que ele falou, por que ele fez tais afirmações. E é interessante também que esses que fazem, que vão para as Escrituras, que vai para a palavra de Deus, que pesquisa a palavra de Deus, há um risco de ser taxado como legalista. Por vários momentos, nós aqui na Calvário já fomos taxados de legalistas. Porque nós expomos a palavra de Deus. Vocês são legalistas. Não é esse o sentido. Eu gostaria de dizer, eu tenho uma afirmação que eu costumo dizer e gostaria de expô-la aqui para todos. Quem não conhece a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia. Você pode conhecer outro Deus. Um Deus imaginário, um Deus que você mesmo criou, mas não o Deus da Bíblia. Quem não conhece a Bíblia, não conhece o Deus da Bíblia. Deus se revela e Deus se revelou por meio das Escrituras. Quando eu ainda não era um crente, eu andava no meio dos marxistas, dos socialistas, dos estudantes de história, de filosofia, de geografia, dessa área de humanas da Universidade Federal aqui de Goiás. E entre alunos e professores, eu circulava e tinha um amigo, esse meio, a grande maioria são ateus. E um amigo em particular, ateu, um dia me ouviu falar, se Deus quiser, vai acontecer isso. E ele disse, como assim? Você acredita nesse Deus? Eu disse, sim, eu acredito. Ele ficou abismado e ele me disse, eu só acredito no que eu vejo e no que eu toco. Mas esse mesmo amigo, depois da minha conversão, me chamou para uma conversa meses depois e disse, Antônio, como foi a sua conversão? Porque eu estou passando por um transtorno grande no meu coração. A minha mente está sendo perturbada. E Jesus está se revelando a mim. E eu disse, Deus é uma pessoa. E você precisa conhecê-lo. Se apresente para Ele e Ele vai se apresentar para você. Mas Ele vai se apresentar principalmente através da sua palavra. Você precisa ler a Bíblia. Foi o que eu disse a ele. Leia os evangelhos e você vai saber quem é Jesus Cristo. Você vai ver a biografia de Jesus nos 4 evangelhos. Esse foi o conselho que dei a ele. Estabeleça um relacionamento com ele diariamente. Todos os dias você pergunta coisas para ele. E ele vai te explicar. Esse amigo se tornou um cristão em Cristo. Então, como conhecemos a Deus? Através da revelação dele, através da pessoa de Jesus Cristo, mas através da leitura bíblica. Deixa Deus se apresentar, deixa Deus falar quem realmente Ele é. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer conhecê-lo, deixa Ele falar para você quem Ele é. Nós aqui na Calvário adotamos a declaração de fé como a confissão de New Hampshire, de 1833. Foi a primeira confissão de fé que os batistas do sul dos Estados Unidos trouxeram aqui para o Brasil. Nós fizemos apenas algumas adaptações de linguagem, naturalmente, mas foi essa confissão de fé que adotamos para a nossa igreja. Veja o que diz o primeiro artigo dessa confissão de fé, sobre as Escrituras Sagradas. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim, e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará, e por isso é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã,
e o supremo padrão pela qual toda conduta, credos, opiniões humanas devem ser julgadas. Nós cremos exatamente assim, que a Bíblia Sagrada veio de Deus. Deus usou homens durante a história, cerca de 1.500 anos, para construir a Bíblia, para ser escrito a Bíblia. Tempos completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Cerca de 40 homens escreveram a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. E, no entanto, ela se encaixa perfeitamente. E, no entanto, ela não tem erro. Não há distorções na Bíblia. Nós cremos fielmente na palavra do Senhor, na Bíblia como a palavra do Senhor. Se quisermos realmente conhecer a Deus, precisamos examinar as Escrituras, ir para dentro, fazer anotações, fazer perguntas ao texto. Mas esse texto aqui, alguns podem usar esse que acabamos de ler, alguns podem usar fora do contexto como um incentivo para a sua vida devocional, para o início da sua vida devocional ou para a continuidade da sua vida devocional. Veja, mas Lucas está falando aqui para alguém, está escrevendo, está se referindo aos judeus que ainda não são convertidos. Eles estão à procura do Messias. Eles creem na vinda do Messias. E por crer na vinda do Messias, eles vão para as Escrituras. Eles ainda não acreditavam no Messias, que é Jesus Cristo. Eles estavam à procura do Messias. Nós que já cremos no Messias, que é Jesus Cristo, devemos pegar essa prática para ir além, para desenvolver o relacionamento com Ele, para saber exatamente quem Ele é, para saber exatamente a sua vontade para a nossa vida. A gente, como pastores aqui, constantemente as pessoas nos perguntam: como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Há duas coisas fundamentais para você fazer, para saber a vontade de Deus para a sua vida. Ore. Busque o Senhor. Ore. Nós podemos ajudar de alguma maneira, dando algumas dicas, algumas direções, mas é o Senhor que deve falar para você o que você deve fazer e como você deve fazer, quando você deve fazer. Busque na palavra de Deus textos que vão clareando, que vão dando a certeza, que vão dando a direção. Não tome decisões sem fazer esse processo. Decisões simples e complexas. Desde as mais simples. Porque lembra que nós temos um Senhor. E Ele quer participar da nossa vida, mesmo nas decisões mais simples. Ele quer ser ouvido. Ele quer que nós busquemos. Aí, como resultado, diz o versículo 12, como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Lembro-me que no início, no primeiro culto, como Igreja Calvário, nós abrimos, logo depois do final, nós abrimos para perguntas. E houve algumas perguntas daquelas pessoas que participaram daquele primeiro culto, mas como foram poucas as perguntas, eu resolvi fazer uma. O Leandro é que estava dando as explicações, ele fez uma breve explicação dos motivos que estávamos plantando a igreja, mas abrimos assim para perguntas, e eu resolvi fazer uma pergunta, mesmo que já sabendo ou tendo a direção da resposta que o Leandro iria dar. Porque nós estávamos ali desde o início, no time. Eu perguntei o seguinte: por que nós resolvemos plantar uma igreja em um bairro nobre? Porque quando temos uma ideia de plantação de igreja, é comum passar pela nossa mente ir para as periferias, para as comunidades carentes, como se somente os pobres carecessem da glória de Deus. Ou como se somente os pobres
tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ou como se somente o Senhor Jesus amasse somente os pobres. Vejam, a resposta foi essa do Leandro. A razão de plantarmos uma igreja em um bairro nobre é que todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram, de acordo com Romanos 3:23. Estão longe da glória de Deus. No Evangelho, todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós, não há rico, não há pobre, não há negro, não há branco, não há grego, não há judeu, não há homens nem mulheres. Deus nos vê como pecadores, carentes da sua graça, carentes da sua glória, carentes da revelação dele mesmo na nossa vida. É dessa maneira que ele vê. E ele nos ama, e nos ama de tal maneira que entregou o seu filho para morrer por nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas simplesmente pela sua classe social. Louvado seja Deus que a nossa igreja aqui é uma mistura. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, por essa mistura que temos aqui. De classes sociais completamente diferentes, de contextos completamente diferentes, de vidas diferentes, de linhas de pensamentos diferentes. Mas aqui nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Deus é bom e continuará sendo bom. Precisamos que Ele mesmo se revele a nós com poder e graça. Todos nós precisamos. Deus usou lá no passado a palavra dEle para que muitos cresçam em Cristo Jesus. Ele continua e continuará usando a mesma palavra. Todos os domingos, domingo após domingo, nós ouvimos uma mensagem do Senhor aqui nesta igreja e em outras igrejas. Todo domingo as Escrituras estão sendo expostas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como cada um de nós tem reagido à exposição da palavra? Como nós temos vivido a nossa vida depois de ouvir uma pregação? Como nós organizamos a nossa agenda a partir de segunda-feira? Vejam, os tessalônicos resistiram à palavra. Os de Bereia examinaram minuciosamente, diariamente, e os de Atenas ridicularizaram, menosprezaram a palavra. É interessante que nós olhamos para o mundo e dizemos, vejam, esses são os públicos que estão lá fora. Mas, infelizmente, esses públicos estão também dentro das nossas igrejas. Há muitos entre nós que resistem à palavra, que não se dobram diante da palavra de Deus. Há muitos entre nós que ridicularizam a palavra, menosprezam a palavra, não levam em consideração o que é dito. Como você tem reagido? Versículo 13 diz, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Como eles ficaram sabendo? Será se algum fofoqueiro foi levar essa mensagem? Será se algum agitador infiltrado no meio do público que Paulo estava pregando? Ou será que foi o testemunho daquele povo de Bereia que chegou até Tessalônica? Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que essa mensagem que aquele público de Bereia estava disposto, estava sendo convertidos, estavam sendo convencidos pela pregação da palavra. Os cristãos de Bereia, então, vendo o tumulto que poderia causar, Paulo correndo o risco de ser morto mais uma vez, organizam a saída de Paulo daquela cidade em direção a Atenas. E mais uma vez, Paulo teve de deixar o lugar que ministrava a palavra
Mais uma vez, Paulo teve que se separar de pessoas que ele amava, da quais ele desenvolveu uma amizade, da quais ele tinha afeição. Mais uma vez, ele deixa uma igreja que planta. Deixa eu falar uma coisa a cada um de nós aqui. Nem sempre nós vamos entender os detalhes dos planos do Senhor. Por que ele nos tira de um lugar, nos leva para outro? Os detalhes, às vezes ele deixa para esclarecer na caminhada, ou quando chegarmos lá. Ele tirou Abraão da sua terra, ele tirou Moisés do seu conforto junto com Jetro. Moisés estava bem estabelecido. Depois de tudo que viveu lá no Egito, depois do assassinato, correu para a terra de Midian, encontra uma família, constitui uma família, 40 anos, já está tranquilo, pastoreando de boa, tranquilão, a vida mansa. Deus tira ele de lá. Volta para o Egito. Libera o meu povo, liberta o meu povo. Moisés não entendeu todos os detalhes, Abraão não entendeu todos os detalhes, Paulo não entendeu todos os detalhes, Leandro não entendeu todos os detalhes, Antônio não entendeu todos os detalhes. Mas de uma coisa nós temos a certeza, assim como os homens do passado confiaram no Senhor, nós podemos confiar no Senhor. Ele tem o controle, Ele tem a direção, é Ele que conduz a nossa história, podemos confiar nele. Ele, não há necessidade dele nos explicar todos os detalhes, mas há uma necessidade nossa de confiarmos nele. Confiemos no Senhor, mesmo que não sabemos todos os detalhes. Deus se revelou e se revela através da pregação da palavra, através das Escrituras. Valorize o que você tem na mão, a Bíblia Sagrada. Pessoas foram mortas para que nós tenhamos esses exemplares nas nossas mãos. Então valorize. Busque a Deus nas Escrituras e Ele falará quem Ele é. Bem, então Deus se revela através de Cristo, o ápice da sua revelação. Deus se revela através da sua palavra e Ele conduz o seu povo. É a nossa regra de fé e conduta. A gente gosta de dizer isso, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mesmo que muitas vezes a gente não avance na prática bíblica, mas cremos dessa maneira. E Deus se revela ao mundo, terceiro ponto, por meio da criação. Tem um objetivo. Toda a criação tem um objetivo. Vamos ler do versículo 16 até o 34. E diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, esperava Timóteo e Silas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. Eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estranhos. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, e um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer
é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendentes dele. E por isso, verdade, não devemos imaginar Deus como ídolo de ouro, prata, pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele designou, e mostrou a todos que é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Vejam, ao chegar em Atenas, o objetivo de Paulo não era um passeio, não era fazer turismo, olhando as imagens, a arquitetura, admirando. Bem que podemos fazer isso. Podemos aproveitar uma viagem de férias e desfrutar, sim, das praias, das belezas naturais, dos paraísos que o próprio Deus criou. Podemos, sim, tirar fotos da arquitetura. Eu, particularmente, gosto muito de prédios antigos. Eu gosto de ir nas cidades e olhar os prédios antigos, tiro fotos somente dos prédios antigos. Os modernos não me encantam tanto. Eu acho falta de imaginação dos engenheiros e arquitetos. É muito vidro e pouco detalhes. Mas Paulo não está com esse interesse turístico. Ele vasculha, ele anda pela cidade. Ele tem um objetivo: levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. E ele olha, nesse contexto, ele vê que há muito cenário de religiosidade. E ele fica triste. E ele fica, ao mesmo tempo, indignado. Paulo tem esse objetivo, e gostaria de dizer que esse é o mesmo objetivo que deveremos ter. Ao passearmos, a andarmos de férias, a tirar férias com a família, podemos aproveitar, sim, as belezas naturais, mas o objetivo, o propósito principal da nossa vida é levar pessoas a crer em Jesus Cristo, mesmo de férias, porque Deus não tira férias. Já pensou Deus tirando férias de nós? Meu Deus, como seria? Então nós, mesmo no tempo de lazer, devemos apresentar Jesus Cristo. E esse é o sermão, provavelmente o sermão mais famoso de Paulo, registrado nas Escrituras. Ele fala a um público muito específico, muito intelectualizado, a filosofia grega, a sociedade grega já nessa época, que é o berço da democracia. Já havia conceitos filosóficos, liberalismo já habitava nesse meio. E Paulo vai para dentro. Lucas descreve a chegada de Paulo, poucos dias que ele estava por ali, já observando como a cidade agia e reagia. E ele vê que ali havia estátuas, templos,
um panteão de deuses gregos, que as imagens naturalmente voltadas para o humano descrevia somente o corpo humano, aquilo que se imaginava de formosura, de belo, esse conceito. E não é por acaso que as Olimpíadas surgem nesse tempo, porque o corpo, você não vê um atleta, há algumas modalidades que o atleta tem que ser mais gordinho, mas a grande maioria dos atletas olímpicos tem que estar perfeito, tem que estar no peso certinho, tem que estar as curvas, tem que estar forte. Você não vê, é dessa filosofia que vem, é desse tempo que vem. Então as imagens demonstravam aquilo que eles criaram como Deus, na sua mente, no seu coração. Veja, C.S. Lewis vai dizer, lá nas Crônicas de Nárnia, retratando Aslan, retratando Jesus na figura de Aslan, em um dos seus episódios com as crianças, depois de reconquistar a terra, depois de estabelecer o reino, o leão simplesmente sai pela praia e as crianças ficam querendo mais a presença do leão. E alguém vem e diz, ele é um leão indomável, não pode ser domesticado. Esse é Deus. Ele não pode ser encaixado em uma filosofia. Ele não pode ser colocado em uma caixinha teológica. Ele não pode ser colocado em um sistema religioso. Ele é muito maior que isso, meus irmãos. Então, os gregos sabiam da existência de um Deus acima dos deuses dele. Não sabia quem era esse Deus. Paulo chega ao Areópago. Ele testemunha de Cristo Jesus. E ao testemunhar de Cristo, ao defender o Evangelho, ao expor as Escrituras, ele confronta os filósofos, principalmente esses dois grupos, epicureus e estoicos. Filosofia epicurista é basicamente existencialista, que buscava a verdade por meio das suas experiências pessoais. Eles eram materialistas e ateus. Seu objetivo na vida era sentir prazer. E toda forma de prazer. Todo tipo de prazer. Os estoicos rejeitavam a idolatria dos cultos pagãos e ensinavam que havia um Deus mundial. Mas eram panteístas, enfatizavam a disciplina e o domínio próprio. O prazer não era bom e a dor não era má. Pelo castigo, pelo sofrimento, era o que eles pensavam. A pessoa ia se moldando por si mesmo. Por si mesmo. As coisas mais importantes na vida era seguir a própria razão e ser autossuficiente. Por certo, a filosofia, essa filosofia, só aumentava o orgulho e ensinava que o ser humano não precisa da ajuda de Deus. Paulo fica triste, indignado, frustrado, ao ver uma sociedade tão desenvolvida, com tanta sabedoria. No entanto, com toda essa sabedoria e cultura, Paulo percebe que eles não conhecem o Deus verdadeiro. E o que Paulo faz então? Paulo prega, anuncia, fala da ressurreição de Cristo. Alguns riem, alguns menosprezam, outros começam a prestar atenção com um pouco mais atento. É interessante dizer que a ressurreição de Cristo é um dos pontos centrais da fé cristã. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que se não houve ressurreição, não há o que ser pregado.
Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que se não houve ressurreição, não há esperança para nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que não há nada. Se não houve ressurreição, não há nada. Quando eu estava no seminário, eu tive um professor da linha teológica liberal. E eu gosto muito dele, apesar dele ser liberal. É um amigo. Mas ele questionava alguns textos bíblicos em sala de aula, e ele falava sobre a travessia do Mar Vermelho, que não foi exatamente aquilo. Ele falava sobre Daniel na cova dos leões, que não foi exatamente aquilo. E não devemos entender a Bíblia literalmente. E um dia isso foi me incomodando e eu perguntei, professor, deixa eu lhe fazer uma única pergunta. O senhor crê na ressurreição de Cristo? Porque esses textos do passado, se a gente não crê nesses textos do passado, nós não vamos crer na ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é o fator principal, é o ato maior que Deus faz para demonstrar a sua graça, o seu poder. No poder do Espírito Santo, Jesus Cristo foi ressuscitado. Eu creio na ressurreição de Cristo. Eu creio na ressurreição dos mortos. Naquele que crê em Jesus Cristo, um dia estará frente a frente com Ele, ressurreto, com o corpo glorificado, sem pecado. É uma parte central da nossa fé. Crer na ressurreição de Cristo e dos nossos corpos. Um dia estaremos frente a frente, face a face com Ele. Paulo apresenta, a partir do versículo 24, esse Deus. Ele é o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Paulo começa a falar da criação, começa a apresentar Deus a partir da criação. É como se Paulo trouxesse Gênesis capítulo 1 para a conversa. Se queremos pregar Jesus Cristo, devemos pregar toda a Escritura a partir de Gênesis 1, versículo 1, até Apocalipse. Não há textos escolhidos, pensados, só aquele que eu gosto, é toda a Escritura. Paulo começa a dizer, Deus criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. É esse Deus que eu lhes apresento. Ele começa a dizer, ele fala sobre a grandeza desse Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele fala sobre a bondade de Deus, ele é o provedor de todas as coisas, ele provê aquilo que necessitamos. O salmista vai dizer, o Davi, em um dos seus salmos, vai dizer que ele foi jovem e agora era velho, mas não viu um mendigo, um justo mendigar o pão, porque Deus supre. Confie no Senhor. O homem tem uma tendência de querer ser o próprio Deus, de querer labutar. E devemos sim trabalhar, porque do suor do seu rosto nós comeremos, é o que a palavra diz. Mas nós dependemos primeiramente de Deus. Paulo apresenta Deus, um Deus soberano, que governa todas as nações, que tem planos para todas as nações, e ele estabeleceu as nações aonde ele quis, ele pré-estabeleceu o tempo da existência dessas nações, e diz que como se tateasse no escuro, o desejo de Deus é que todos o encontrem. Deus não está brincando de esconde-esconde, ele está próximo, Paulo diz. Busca e encontrará, bata e a porta abrirá. Busque ao Senhor. Veja o que Isaías vai dizer. O que Isaías vai dizer no capítulo 14, versículo 26 e 27. Ele diz assim, tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou. Quem pode mudar os seus planos? Quando levanta sua mão, quem pode detê-la?
não é do Novo Testamento, é desde o Antigo Testamento. Os judeus se achavam especiais porque foi revelado a ele, foi dado o privilégio do povo judaico a conhecer a Deus. Eles se achavam especiais demais. E Deus, desde lá do passado, está dizendo, não são só vocês. Mas os gregos também se achavam uma nação especial, diferenciada, que conseguia vencer as próprias batalhas com as próprias forças, com as próprias mãos, com a intelectualidade. Paulo aqui está contrariando essas ideias de uma nação especial, de um povo especial. Deus governa todas as nações. Deus tem plano para todas as nações, para todos os povos. O evangelho precisa chegar em todos os povos, todas as nações. Nós não somos povos exclusivos. Não há exclusividade. Nós somos alcançados pela mesma graça que pode alcançar qualquer um dos pecadores. Paulo apresenta um Deus gracioso que salva. A partir do versículo 30 ao 34, e descreve tudo aquilo que sabe da pessoa de Deus. Ele fala sobre a história, citando Epimênides, que viveu no 6º século antes de Cristo, uma história bem interessante sobre esse homem. Ele apresenta, a partir desse homem que é construído o templo ao Deus desconhecido. A Grécia, Atenas passavam por uma crise, por uma maldição, e eles não sabiam o que fazer. 6 séculos antes de Cristo. E esse homem diz, tragam ovelhas, vamos fazer sacrifícios ao Deus desconhecido. Deve haver um Deus acima dos nossos deuses, e Ele pode resolver. Se esses não resolveram, Ele pode resolver. A maldição foi retirada lá no passado. Nesse momento que Paulo prega, Atenas também já tem um declínio na sua filosofia, na sua intelectualidade, na sua estrutura. Deus interviu na história no passado dos gregos, interviu com Paulo, intervém agora. Esse é o mesmo Deus. Paulo apresenta e cita esses homens, cita um escritor pagão chamado Arato da Cilícia, que fala que nele existimos. É um pagão. Deus coloca no coração do homem o desejo de conhecê-lo. Quantos ateus já foram para as Escrituras para combater a ideia do cristianismo e acaba no processo se convertendo? Deus alcança, Deus usa. Paulo, enfim, fala mais uma vez da ressurreição e provoca reações adversas. Alguns riem com desprezo, outros desejam ouvir um pouco mais sobre essa notícia. Ainda hoje, Deus continua desejando se revelar aos céticos, aos ateus, aos intelectuais, às autoridades do governo e às pessoas como eu e você. Deus quer se apresentar para nós. Deus deseja se apresentar para nós. A principal ferramenta usada por Deus somos nós mesmos, a sua igreja. Nós devemos proclamar a mensagem do Evangelho como Paulo fez no passado, apresentando esse mesmo Deus para aqueles que ainda não conhecem, para os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, que ainda estão iludidos, enganados pela cegueira espiritual, pelos ídolos, escravizados aos ídolos, achando que pode resolver com as próprias mãos os problemas. Que Deus nos use, que Deus use a vida de cada um de nós para pregar Jesus Cristo. Gostaria de concluir da seguinte maneira. Deus já se revelou a nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você reconhece Jesus como Senhor de sua vida,
submeta-se à autoridade dele. Mesmo que você não entenda todos os detalhes dos seus planos, o que está acontecendo, confie no Senhor. Confie na condução dele. Segunda aplicação, faça como o povo de Bereia, aquele público que examinou as Escrituras diariamente. Não confie cegamente em qualquer pregação. Pergunte, avalie, pense, mas principalmente examine as Escrituras. Creia nesse Deus que se revelou por meio da história, das Escrituras e da criação. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, que Ele mesmo criou. Ele tem interesse em suprir as nossas necessidades. Confie na provisão do Senhor. Que Deus possa nos ajudar, possa nos conduzir e possa se revelar a nós a cada dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agradecendo pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, e que o Senhor venha confortar, consolar e confrontar o nosso coração. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ver a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a Tua pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar e nos submeter à autoridade de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar tudo aquilo que aprendemos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.